Oh, meu Pai, abre os nossos olhos, que nós possamos compreender o Teu caminho. Moisés disse: mostra-me o Teu caminho. Eu quero conhecer o Teu caminho. E o Senhor nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ajuda-nos, Senhor, a aprender o Teu caminho, a conhecer o Teu caminho. Fala conosco nessa noite. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Pode se assentar. A palavra de Deus para o nosso coração está em Êxodo 20, versículo 18 e 19 em diante. Esse texto que a maioria de nós muitas vezes nem presta atenção, embora se encontre justamente no capítulo dos 10 mandamentos na Bíblia. Mas depois dos 10 mandamentos, no versículo 18 e 19, uma palavra poderosa da parte do Senhor diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O tema dessa mensagem é tudo sobre você. Como é o tema da mensagem? É tudo sobre você. Talvez você já ouviu falar da história dos 7 sábios cegos que existiam na Índia. E em determinado dia chegou um comerciante trazendo um elefante muito grande na aldeia onde viviam esses 7 sábios cegos. E os 7 sábios, de curiosidade, foram conhecer o elefante que eles não conheciam. Estavam ouvindo toda a aldeia falar desse animal incrível, um grande elefante. E eles foram conhecer esse elefante. E um dos sábios pegou na tromba do elefante. E ele disse: o elefante é como uma mangueira bem grossa de pele. Outro sábio pegou na barriga do elefante, passava a mão assim, e disse: não, o elefante é como uma parede bem grande de pele. Outro sábio pegou justamente numa das pernas do elefante e disse: não, elefante é como uma coluna bem grossa. Outro sábio pregou justamente no dente de marfim do elefante e disse: nada, não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. O elefante é como uma lança, bem com a ponta bem afiada e bem dura. Outro dos sábios pegou no rabo do elefante e disse: vocês estão todos enganados. Elefante é como uma corda com cabelo no fim, que tinha os cabelinhos do rabo do elefante, com cabelo no fim. A moral da história é que cada um deles tinha certeza do que era um elefante, mas nenhum deles realmente o conhecia. Tudo que eles sabiam definir dele era a parte que eles haviam tocado. E isso é engraçado quando a gente fala de um elefante, mas e quando isso se aplica a Deus? O que será que você conhece de Deus? O próprio povo de Israel tinha uma imagem errada sobre Deus, uma imagem muito diferente da realidade do que Deus havia planejado. E essa falsa imagem de Deus se refletia naquilo que eles viam de longe a respeito de Deus. Eles viam trovões, e talvez eles olhavam para Deus como o Deus dos trovões. Todo o povo havia presenciado os trovões, então para eles Deus era como Thor, o Deus do trovão. Ou quem sabe Deus dos relâmpagos, já que eles também viam relâmpagos. E na mitologia grega, Zeus é aquele que tinha a arma principal, que era um raio. Então eles viam a Deus talvez ali como o Deus dos relâmpagos. O pastor Eduardo me contava uma história, e ele dizia que na infância dele, quando chovia,
Eles tampavam todos os espelhos, tiravam tudo que é de metal de perto, corriam para cima da cama e ficavam orando e cantando um cântico antigo, um hino antigo que dizia: chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Aí cada raio que dava, no meio do cântico, Senhor, chuva, Deus de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas, porque eles tinham medo dos raios e achavam que ali era um momento onde Deus estava talvez corrigindo a terra. Os israelitas talvez puderam pensar em Deus como o Deus das trombetas, o Deus vingativo do Apocalipse, que vem aterrorizar a terra com as trombetas, ou Deus do fogo. Na mitologia grega, o nome dele era Hefesto, Deus do fogo, dos metais, da metalurgia. Ou talvez o Deus das corujas, porque a Bíblia diz que o povo ficou observando Deus. Eles observavam Deus. E pode parecer até uma coisa espiritual, observar Deus. Mas eles ficavam observando Deus. E eu ouvi também uma história de um homem que comprou uma coruja como se fosse papagaio numa feira. Ele não conhecia o que era papagaio, queria um papagaio, e o vendedor tinha uma coruja, e ele disse: "O senhor tem um papagaio?" O vendedor pensou rápido, pelo jeito esse homem não sabe o que é um papagaio, e vendeu a coruja como se fosse o papagaio. E aquele homem levou a coruja para casa, e passou alguns meses. O vendedor e o comprador se encontraram no meio da rua, e o vendedor ficou com medo. Falei: já deve ter descoberto que não era um papagaio, que ele comprou uma coruja no lugar de papagaio, e o que vai acontecer agora? E nervoso ele perguntou: "E aí, como está seu papagaio? Está falando muito?" Que pergunta boba, né? Ele sabia que era uma coruja, mas ele perguntou mesmo assim. E o comprador daquela coruja, como se fosse papagaio, respondeu: "Falando não está não, mas presta uma atenção." E às vezes o povo de Deus está assim, é o Deus das corujas, né? Então todo mundo prestando atenção nele, observando ele. Para os astecas, a coruja simbolizava o Deus dos infernos, ou talvez Deus do medo, porque a Bíblia diz que eles estremeceram. Eles o quê? Estremeceram, tremiam de medo. E Fobos é o deus do medo na mitologia grega, filho de Ares e Afrodite, irmão gêmeo de Deimos, que é o terror, simboliza o temor e acompanha o pai nos campos de batalha, injetando no coração dos combatentes inimigos a covardia e o medo que os fazia fugir como se estivessem diante de um fantasma. E agora o povo de Deus tinha medo da imagem de Deus que eles haviam formado em seu próprio coração. Nós poderíamos dizer ainda que o Deus de Israel, para eles, era um Deus distante. Diga comigo: Deus distante. Porque eles ficaram de longe. Eles não quiseram se aproximar, não quiseram se conhecê-lo. Pelo contrário, a falsa imagem que eles tinham formado a respeito de Deus os mantinha à distância. E como consequência da falsa imagem que eles tinham, eles desenvolveram algumas coisas, e eu quero que você me permita recapitular com você as consequências da falsa imagem de Deus, porque muita gente no povo de Deus continua construindo ideias erradas a respeito de Deus. Muita gente no povo de Deus continua descrevendo Deus de formas equivocadas, olhando para Deus de uma maneira que não reflete o que Ele é, nem quem Ele quer manifestar a sua presença para você. Primeira consequência da falsa imagem foi o medo. Esse parasita que tem destruído o potencial dos seres humanos tomou conta do coração do povo, porque eles tinham uma imagem distorcida de Deus. O medo é que enterra os talentos. Lucas 19, 21, a Bíblia fala daquele homem que enterrou os talentos, e ele começa dizendo: "Eu tive medo, porque o medo nos leva a enterrar os talentos.
O medo mata na origem tudo que poderia ser lindo e maravilhoso, mas por causa do medo, aquilo não existe, não funciona. De todas as partes que o medo pode afetar, a pior é a relação com Deus. Porque quando entra num relacionamento com Deus, o medo, ele destrói toda a possibilidade de relacionamento. O medo mantém o homem longe de Deus. A segunda consequência da imagem errada que eles tinham de Deus foi a distância. E a proximidade é essencial para o desenvolvimento da intimidade, porque não dá para ser íntimo à distância. Você já deve ter ouvido o provérbio popular que diz: à distância todos os gatos são pardos, que significa que a distância é tudo igual. Deus e os ídolos são iguais à distância. Não dá para conhecer quem Ele realmente é enquanto você está longe dEle. E é daí que nascem distorções e heresias, simplesmente porque a distância não dá para conhecer. A terceira consequência da falsa imagem que eles tinham de Deus foi a preferência por escutar os homens. Preferência para escutar quem? Os homens. Eles dizem: fala-nos tu e te ouviremos. E quando a gente começa a desenvolver uma vida que procura conselho de todo mundo menos de Deus, que quer ouvir dos homens, que não acredita e não busca um relacionamento com Deus para ouvir de Deus, mas em lugar disso eles procuram homens e querem ouvir dos homens. Uma ideia tão ridícula quanto pedir a alguém para mastigar e saborear uma comida que nós gostaríamos de comer. Por melhor que a pessoa possa nos relatar o gosto da comida, nunca vai se comparar à oportunidade de termos a nossa própria experiência. Em quarto lugar, a consequência dessa imagem errada sobre Deus foi o conceito burro, como se a voz de Deus matasse. O povo de Israel diz essa frase ridícula. Eles dizem: porém não fale Deus conosco para que não morramos. Agora, pensa comigo, é ridículo ou não é ridículo essa frase? Deus não fale conosco para que não morramos. Então agora, por causa da imagem errada que eles tinham de Deus, eles não querem que Deus mais fale com eles, para que eles não morram. O contrário da verdade, porque a voz de Deus é a maior fonte de riquezas do universo. Alguém pode dizer amém a isso? A voz de Deus criou tudo que existe. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus e houve. É assim que está escrito em Gênesis, porque a voz de Deus é que dá existência a tudo que nós precisamos. A voz de Deus é o que dá vida ao homem, como ensinou o Senhor Jesus, e Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Ou seja, sempre que Deus fala, Ele dá vida ao ser humano. E se Deus não falar, nós não temos vida, porque a vida vem da boca dEle. O primeiro homem só se levantou daquele boneco de barro e se tornou uma pessoa por causa do sopro de Deus, o ar que saiu de Deus. E é então que nós chegamos ao texto que lemos, onde Moisés dá alguns conselhos, que eu chamei de conselhos do amigo de Deus, porque Moisés, no Velho Testamento, é o homem mais íntimo de Deus. E ele responde prontamente aos questionamentos apresentados pela falsa imagem que o povo de Israel tinha a respeito de Deus. E Moisés dá algumas respostas que não são só para aquele tempo. As respostas de Moisés e os conselhos que Moisés dá como amigo de Deus são conselhos que todos nós deveríamos escutar. Está escrito em Êxodo 20, versículo 20: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, vamos agora pegar essa resposta de Moisés e decifrar o que ele está falando. A primeira coisa, ele diz: não temais, não temais, não tenham medo, porque amor e medo não ocupam o mesmo lugar. Se houver medo, não haverá amor, e se não houver amor, só haverá tormento e nada vai melhorar.
A Bíblia diz em 1 João 4,18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Primeira coisa que Moisés diz é: não tenham medo. Não tenham medo de se relacionar com Deus, não tenham medo de se aproximar de Deus, não tenham medo de ouvir a voz de Deus, não tenham medo de nada que concerne a Deus. Pelo contrário, vocês precisam desenvolver o amor e a intimidade com Ele. E Moisés diz: não tenham medo. Em segundo lugar, Moisés diz: é só uma prova. É só uma prova, está escrito. Ele diz: não temais, Deus veio para vos provar. Deus veio para vos provar. É como se Moisés dissesse: calma, gente, é só uma prova. Quando eu conheci minha esposa, ela me pareceu inalcançável. Pastor Eline, com 14 anos, eu a conheci com 14 anos. Ela tinha o cabelo aqui, gente, para baixo da cintura. Quando eu vi aquela criatura, eu falei: será que é um ser humano ou um anjo? E eu falei: meu Deus, não tem jeito não, aquela menina não vai nem olhar para mim. Mas a tia dela, pelo que eu sou grato, e se algum dia ela assistir essa mensagem, que por favor ela saiba, a tia Raquel, muito obrigado. A tia Raquel, ela disse para mim: chama ela para o acampamento da igreja. E foi a melhor coisa, porque o que aconteceu depois é que nós estamos aqui já 32 anos depois, 32 anos de casado, 3 filhos, 6 netos. Mas tudo começou ali, no momento onde parecia que nada ia funcionar ou nada ia dar certo. Sabe, queridos, Deus é romântico, e fazer-se difícil faz parte do caminho romântico. Moisés estava dizendo: fiquem tranquilos, que é só uma prova, e Deus prova para aprovar. Alguém diga amém. Deus prova para aprovar. Ele mesmo havia passado, Moisés mesmo havia passado por uma prova similar, com a sarça que queimava e não se consumia. Quando Moisés conheceu a Deus de verdade lá no deserto, Deus chamou a atenção dele através de uma sarça, e Moisés vem chegando todo confiante, quer conhecer a sarça que não se consome, está queimando e não se consome. E quando Moisés está chegando perto, Deus diz: Moisés, e Moisés toma um susto, para, e o Senhor lhe diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está entrando é terra santa. E Deus impõe um respeito em Moisés, sim ou não? Deus impõe respeito, porque Deus vai provar. Não é assim, você não vai entrando assim com Deus. Depois ele via ser um amigo de Deus, que fala face a face com Deus, mas primeiro tira a sandália dos pés, aprenda a ter respeito. Quando você chega na casa de alguém, você chegar com a sua mãe, com o seu pai, vai entrar num lugar limpinho, isso é uma criança, muitas vezes o pai e a mãe dizem o que para você? Tira o quê? Tira a sandália, não vai entrar com esse pé imundo aí não, não vai entrar com esse sapato imundo aí não. É assim ou não é, gente? Agora, Moisés está chegando com Deus, Deus diz: ei, calma aí, tira a sandália, meu filho. Tira a sandália, aprende a respeitar o lugar que você está entrando, o caminho que você está entrando. Aprende aqui. Então Deus tem primeiro que provar. A Bíblia diz em Jeremias 29:3: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não é que Deus não quer ser encontrado. Deus, o que Ele quer primeiro é provar o coração para se deixar encontrar. Então Ele prova o seu coração. E há muita gente que começa a se relacionar com Deus e fala: não, pastor, eu até tentei conhecer a Deus, mas eu não consegui não. Meu irmão, pode ter certeza, essa pessoa que diz que tentou conhecer a Deus e não conseguiu, fez uma oração meia tigela, sim ou não? Sabe como é aquela oração meia tigela? Começa a orar e quer que Deus se manifeste naquela hora, quer que os anjos venham, os querubins, os serafins, todo mundo na hora. Mas não é assim. Fala para o teu irmão que está ao seu lado: não é assim. Então como é que é, pastor? Você tem que passar na prova. Mas tem hora que você vai orar e parece que Deus não está nem escutando.
Você fala assim: pastor, eu orei hoje, tive uma sensação de que não tinha ninguém me ouvindo. Pastor, eu orei hoje e eu tive uma sensação de que a minha oração não passou da parede. Calma, meu filho, calma. Não é que Deus não ouviu, é que Deus está provando. Ai, pastor, hoje foi uma luta para orar. Tranquilo, tranquilo. Mas você orou? Orei. Então fez certo. Porque é uma prova, um caminho. Deus está falando para você: tira a sandália, aprende a respeitar, bate o pó aí. Não está entrando em qualquer lugar não, você não está se aproximando de qualquer um não. Amém ou não? Terceiro, o que Moisés diz? Moisés diz: para que o seu temor esteja diante de vós. Em outras palavras, Moisés está dizendo: ele só quer o respeito que ele merece. Deus só quer o respeito que ele merece. Ele quer de você e ele espera de você um respeito. Não há amor que perdure sem respeito. O respeito é a base de um amor que dura, e ele só quer ser respeitado como merece. O temor que Moisés fala é o respeito devido a ele, a reverência que ele merece. O Deus Todo-Poderoso sabe o seu valor, e ele exige reverência daqueles com quem deseja casar-se. Aqui atenção na palavra casar-se, porque Deus, quando se aproxima de você, ele não quer brincadeira, ele quer um relacionamento sério. Fala para quem está do seu lado aí: Deus chegou perto de você e é coisa séria. Amém ou não? Eu me lembro, primeira vez que eu fui na casa do meu sogro, eu fui pedir para namorar com a pastora Eline. E eu cheguei lá e eu disse para ele: meu sogro, não falei meu sogro, falei seu Milton, eu estou aqui porque eu quero namorar sua filha, mas não é para enrolar ela não. Minha intenção é de casamento. Ele vai começar a namorar e tudo, se o senhor permitir, mas a minha intenção é de casamento. E ele, o mineirão, meu sogro, ele disse: se Deus quiser, deu uma palavra sábia, né? Se Deus quiser. Sabe, Deus não quer brincar com você. Deus não chegou para passar na tua vida. Deus quer casar com você. A intenção de Deus é séria com a tua vida. A intenção de Deus é definitiva com a tua vida. A intenção de Deus é viver para sempre com você. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer: a intenção de Deus é viver para sempre com você. Alguém aí está feliz com isso? Ou parece que eu estou entregando um cacho de banana? Não é um cacho de banana não, gente. O Rei do Universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso quer casar com você. E Ele sabe que nenhum relacionamento sobrevive sem respeito. E ao mesmo tempo, Deus é o maior respeitador do ser humano. Foi Ele que criou o livre-arbítrio humano e obrigou a natureza toda a respeitar o livre-arbítrio humano. Ele merece todo o nosso respeito por quem Ele é e por tudo que Ele fez. Ele merece o nosso respeito. E em quarto lugar, Moisés diz, olha o que Moisés fala: a fim de que não pequeis. Essa expressão no final do versículo 20, a fim de que não pequeis, e eu fui buscar o significado da palavra pecar aí. O significado do original é para que não percamos o nosso direito. Diga comigo: para que não percamos o nosso direito. Então Moisés diz: não temam, não temam. Moisés está dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o temor dele esteja diante de vós, a fim de que vocês não percam o seu direito. Louvado seja o nome do Senhor. No final, tudo que Deus fez é pensando em nos proteger para que não percamos aquilo que é nosso direito. E você pode dizer: pastor, qual é o direito que nós temos? A sua intimidade é o nosso direito. Ouvir a voz de Deus é nosso direito. Ser guiados por Ele é nosso direito. Viver com Ele é nosso direito.
Ele nos ama, Ele nos deseja, Ele tem prazer em falar conosco, Ele tem prazer em nos guiar, Ele tem prazer em mostrar o seu poder a nós, Ele quer viver para sempre conosco. Isso é o nosso direito e Ele não quer que nós percamos isso. Então, preste atenção, vamos ver se você entendeu até aqui. O povo olha para Deus e eles têm uma imagem errada de Deus. Para eles Deus é o Deus do trovão, é o Deus do relâmpago, é o Deus do fogo. Para eles Deus é o Deus que a gente observa de longe. Para eles, Ele é o Deus que dá medo. Deus que dá o quê? Eles têm medo de Deus. Ele é o Deus do medo. Ele é um Deus para ser convivido à distância. E por causa disso eles desenvolvem o medo, desenvolvem a distância. Eles preferem ouvir homens do que ouvir Deus. Por causa disso eles criam toda uma circunstância distorcida. Mas agora o amigo de Deus vem falando e diz: ei, não é assim não, está tudo errado, não temam, não temam, não temam. Deus vai provar você, mas Ele prova para aprovar. Ele só quer que você lhe dê o respeito que Ele merece. Ele quer garantir os teus direitos. Então o versículo 21, para mim de todos é o mais triste do capítulo 20 de Êxodo. O povo estava de longe em pé. E aqui esse versículo vai apresentar dois lados, olha lá. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Aqui se divide o caminho dos seres humanos. Quem vai ficar longe, quem vai chegar perto. Quem vai ficar longe olhando, e quem vai entrar na nuvem escura. Aqui se divide o caminho dos seres humanos, entre aqueles que vão entrar em Deus, ou aqueles que vão ficar observando o Deus do pastor, o Deus da igreja, o Deus da irmã, o Deus do irmão fulano de tal. Alguém está me entendendo ou não? Aqui está a diferença, onde você vai ter que definir o seu lado. Você vai ser o povo que fica de longe, olhando. Ou você vai ser aquele que se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Você determina a distância que você terá de Deus, e isso determina como será a sua vida. Você determina a distância que você vai ter de Deus, e isso determina como será a sua vida. O que faz a diferença não é quantos anos você frequenta uma igreja, mas é quanto você já entrou na presença dEle. O que faz diferença não é a carteirinha de membro de uma igreja, é se você fica de pé olhando, ou se você entra na nuvem escura. Alguém está me entendendo? Estou falando em português. Você está entendendo que o recado é para você? Não adianta o Deus do pastor, não adianta o Deus da igreja, adianta o seu Deus. Um Deus sem distorções, não um Deus admirado à distância, não um Deus de quem eu fico distante, com medo, distanciado, não. Mas o Deus de quem eu me aproximo, largo o medo, vou chegando perto, vou entrando, vou mergulhando na presença dEle, até que a presença dEle encha o meu coração. Quem pode dizer amém? Esse é o Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso essa mensagem é um desafio de Deus para você. Feche os seus olhos aí onde você está. Onde estou eu? Será que eu estou olhando de longe? Será que eu estou esperando algum acontecimento extraordinário?
Será que eu estou esperando que exploda uma bomba, um terremoto? Vou ficar de longe ou vou entrar na nuvem escura? Oh, meu Deus! Será que eu vou ser um espectador da presença de Deus ou eu vou ser um buscador da presença dEle? Eu vou ser o que olha ou eu vou ser o que entra? Eu vou ser o que olha ou eu vou ser o que entra? Eu vou ficar só olhando ou eu vou entrar? Pastor, mas eu sou falho. Parabéns pela descoberta, mas Deus já sabia que você é falho. E a única pessoa que pode te ajudar a vencer tuas falhas é o Deus que você tem tido medo. Deus está te chamando. Não fica esperando a fé de ninguém, não fica esperando a atitude de ninguém. Você não veio assistir um culto, você veio fazer um culto. O culto ao Deus verdadeiro, o culto ao Deus grandioso, o culto àquele que Moisés entrou na nuvem escura para estar pertinho. Oh, aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Porta. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar, mais perto do monte. Quando a gente entende que vai ter tempestade, vai ter trovão, vai ter relâmpago, vai ter fogo, quando a gente entende que talvez haverão momentos onde as pernas vão tremer na presença do Senhor, mas não para te afastar dele, sim para se aproximar, para você se aproximar dele. Moisés está dizendo: vocês querem ficar longe, fiquem, mas eu vou entrar na nuvem escura. E se eu tiver que morrer, morrerei, porque eu prefiro morrer na presença de Deus do que ficar longe dela. Eu prefiro morrer na presença de Deus do que ficar longe dela. Eu vou entrar na presença dele, eu vou desfrutar tudo que ele tem preparado para mim. E eu vou derramar meu coração e ele vai me examinar, e se tiver alguma coisa errada ele vai mexer. E se ele tiver que me tocar como ele tocou Jacó, ele vai tocar. Eu posso sair até me arrastando, mas eu vou sair transformado da presença dele. Eu vou contar meu verdadeiro nome para ele. Eu vou dizer: eu sou Jacó e eu preciso da tua bênção. Eu vou mergulhar na presença dele até ser transformado. Oh, meu Deus. Nos enganamos pensando que Deus pode nos matar. Deus não nos mata, Deus é quem nos salva. Deus não é aquele que nos mata, Ele não veio para matar o homem, Ele veio para salvar o homem. E tudo que Deus quer é trazer você para perto dEle. Deus não busca palácios, Deus trabalha em casas simples. A casa mais simples. Quando Ele entra, a presença dEle faz toda a diferença. Oh, aleluia. Ele transforma as situações. E você precisa escolher que nível de intimidade você vai ter com Deus. Nós queremos cantar essa canção uma vez mais, e que você entenda o quão profética ela é para a sua vida. Desde a casa mais simples, quando Ele começou a libertar o seu povo, os hebreus lá no Egito, Deus não queria que eles estivessem assustados com Ele. Pelo contrário, Deus queria chamá-los para intimidade. Deus queria chamá-los para comunhão. Deus queria chamá-los para conhecê-lo como Ele é. Oh, aleluia. Eu vou subir o monte que muitos
partirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh, yeah. Alguns pensam que Deus só está nas coisas boas, que nos momentos difíceis Deus se esconde, mas não é verdade. Deus está tanto em um quanto em outro. Ele está na porta aberta, mas está na porta fechada. Ele está na tempestade, Ele está no vento forte, Ele está na chuva forte. E você precisa entrar nele, e você precisa largar o medo, e você precisa parar de se angustiar e simplesmente decidir mergulhar na nuvem escura da presença dele. Conhecer Deus não é algo que você faz na igreja. Conhecer Deus é algo que você faz no seu lugar secreto. A Bíblia diz: e fecharás a porta do teu quarto e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A nuvem escura não é no holofote, a nuvem escura não é no palco de uma igreja. A nuvem escura é quando você entra no teu quarto e fecha a porta. E ali, longe dos faróis humanos, longe da aparência humana, você mergulha na nuvem de Deus. Você entra na nuvem escura. Quanto tempo Ele te espera lá? Quanto tempo Ele te espera para que você saia da sua vida superficial e entre numa vida profunda com Ele? Deus não quer que você conheça Ele de cultos. Deus quer que você conheça Ele na intimidade. Deus não quer ser o Deus do trovão nem do relâmpago para você. Deus não quer ser o Deus do fogo somente para você. Deus quer ser o teu Deus. Deus quer falar face a face com você, como Ele falou com Moisés. Ele quer entrar tão fundo na tua vida, onde você já não enxergue mais nada, só enxergue Ele. Para todo lado que você olha, você só vai ver Ele. Quando Moisés entrava na nuvem escura, ele esquecia seus problemas, ele esquecia todas as coisas. Moisés entrava na nuvem escura e ele não precisava de mais nada. Moisés entrava na nuvem escura e a Bíblia diz que ele ficava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Não há nenhum relato que diga que na nuvem escura tinha uma cama. Não tinha cama, não tinha restaurante, não tinha comida, não tinha bebida, mas tinha Deus. Ele entrava e quando ele descia, o rosto dele brilhava. Quando ele descia, ele tinha resposta, ele tinha direção, ele tinha sabedoria. Quando ele descia, ele sabia o que tinha que fazer. Quando ele descia, ele podia guiar 3 milhões de pessoas. Ele guiava 3 milhões de pessoas.
porque na presença de Deus tem tudo que você precisa. Tudo que Deus quer é te levar à presença dEle. Tudo que Deus quer é que você saia da superfície de uma vida de culto de igreja, para entrar em algo mais profundo, no lugar secreto, lá no teu quarto. Lá no teu quarto, quando ninguém está te olhando, e é só você e Deus. Adoração rolando, você deitado no chão, e você dizendo: Senhor, aqui não tem relógio, aqui não tem nada, aqui é só eu e o Senhor. E o que vai acontecer aqui é o que vai determinar meu futuro, é o que vai determinar minha história, é o que vai acontecer aqui, Senhor. É muito lindo pedir oração para os outros, mas muitas vezes esse pedido de oração é, na verdade, um atestado da tua superficialidade no teu relacionamento com Deus. Você muitas vezes pede oração porque você não ora. Você pede oração porque você mesmo não quer estar na presença dEle. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. E o povo ficou de longe, mas Moisés entrou na nuvem escura. Eu sou do grupo da nuvem escura. Eu sou do grupo da nuvem escura. Tem alguém mais do grupo da nuvem escura aí? Tem alguém que vai rasgar a parede desse quarto? Tem alguém que vai fechar a porta desse quarto essa semana e vai fazer a presença de Deus descer lá dentro dessa casa? Tem alguém que vai fechar a porta desse quarto e vai se deitar nesse chão e vai colocar adoração e vai dizer: Deus, o Senhor não é o Deus do trovão, o Senhor não é o Deus do relâmpago, o Senhor não é o Deus só do fogo, o Senhor é o meu Deus. Eu quero te conhecer. Oh, aleluia. Oh, Xarabacai. Canta essa canção uma vez conosco, desde o início. Estou trancando a porta, não vou de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar, e esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar, Este é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. A vida é a consequência do nível do teu relacionamento com Deus, o nível de intimidade que você tem com Ele. Não é carregar a Bíblia debaixo do braço, é aprofundar com Deus, é entrar nele, é misturar com Ele, é beijá-lo, é abraçá-lo, é entrar na intimidade dEle. Então a glória dEle se manifestará. Moisés chegou a níveis que nenhum outro homem havia chegado com Deus, a ponto de dizer: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E Deus disse: ninguém poderá ver minha face e sobreviver. Mas Moisés clamava, ele queria conhecer mais a Deus. E Deus disse: entra aqui, fica no buraquinho dessa rocha, e eu vou colocar a minha mão sobre você e vou passar, e tu me verás por trás. Meu Deus, Moisés não estava mais preocupado com a economia global. Moisés não estava mais preocupado se tinha carro ou se tinha casa. Ele queria conhecer a glória de Deus. Era só isso. Oh Deus, eu oro que o Senhor levante um exército que vai entrar na nuvem escura. O exército da nuvem escura, aquele que vai entrar na nuvem escura, aquela que vai entrar na nuvem escura que Moisés entrou. Aquele que vai ter intimidade com Deus,
porque a tua palavra diz que quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Havia mais de 4 metros de altura aquele véu. Ele não se rasgou de baixo para cima. Aliás, nenhum ser humano conseguiria rasgar aquele véu, porque eram camadas e camadas de tecido e de couro. Mas Deus rasgou o véu de alto a baixo. Um tecido, uma camada, uma cortina de várias camadas de couro. Ele rasga de alto a baixo a cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. Quando Jesus morre, esse véu é rasgado. Aleluia. Em Hebreus está escrito: entrando com ousadia no santo dos santos.